Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Realmente é um privilégio grande, uma bênção estar aqui em Caiei, Porto Rico, e saudá-los e pedir ao Senhor suas bênçãos sobre todos e a cada um de nós. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, México, e toda a congregação lá. A congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Para hoje temos como tema Jesus, o homem nobre. Foi pregado 19 de dezembro de 2009. Em Villahermosa, Tabasco, México. Hoje, domingo 13 de julho deste ano 2025. Vamos ler em Primeira de Crônicas, no capítulo 28, do versículo 4, nos diz assim: O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Do lado direito, no começo do versículo 5, ele escreveu trono. Agora vamos um momentinho a Deuteronômios, no capítulo 17. Vejam essa porção aí, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Do lado esquerdo ele escreveu: estrangeiro não, estrangeiro não. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Tampouco para si multiplicará as mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um livro transladado desta lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Aí desenhou uma estrela de Davi e escreveu também Apocalipse 10, do 1 ao 11, e 5, do 1 ao 10, e 6, versículo 1, e 8, versículo 1. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus,
a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Agora vamos voltar à primeira de Crônicas, no versículo 6, do capítulo 28 de 1 de Crônicas. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. O que tinha falado lá ao povo hebreu, vejam, foi Deus que o escolheu. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Se forte e fazei-o a obra. Aí no versículo 9 desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas e suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Em cima escreveu o projeto ou plano do templo. O homem nobre. Podem assentar, por favor. No livro das Eras, o editado, nos diz assim, na página 40, o reverendo William Branham disse, isso aqui também tem alguns escritos, disse, vamos observar onde começa a dizer, vamos observar no que a Bíblia nos diz relacionado a esse sábado de descanso, porque o que entrou em seu descanso, esse entrar não é somente entrar, mas permanecer ali no repouso, no descanso, que é um descanso eterno. Do lado direito escreveu o sétimo dia, o sábado. Esse entrar não é somente entrar, mas permanecer ali no repouso, no descanso. É descanso eterno, do qual o sétimo dia é somente uma representação, um tipo. 7 é consumação, 8 é o primeiro dia novamente. Do lado direito escreveu o oitavo dia, o domingo, eternidade. Aqui no vermelho para cima escreveu também, o oitavo dia é igual ressurreição. Isso do lado direito, e do lado esquerdo desenhou uma pedra angular, as eras, e dividiu a sétima era e colocou o número nela, número 7, na parte das eras, e na pedra angular colocou 8. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos concedendo vida eterna e um descanso eterno. Então, vemos porque Deus não pôde nos dar um determinado dia da semana como um sábado de descanso, porque entramos em e permanecemos em nosso repouso, o que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância. Aí em cima ele escreveu o real, do qual nós desfrutamos.
Em cima ele escreveu a sombra, a realidade, e escreveu também substância. Por que alguém vai querer voltar a uma sombra, a uma representação, quando hoje mesmo temos a realidade? Do lado direito desenhou uma pedra angular e as zeros e numerou todas, do 1 ao 7, e na pedra angular escreveu 8. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Nesse aqui também escreveu: é melhor a realidade do que a sombra, o tipo, a representação. E aí também do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Nesse aqui também desenhou ou escreveu. Aqui tem um lugar onde ele escreveu: por que estar, regressar a la sombra quando se tiene la realidade? Por que estar, regressar à sombra, a representação, quando já tem a realidade? Nessa mensagem, o enviado com a missão celestial, o Dr. William Soto, disse, pregado 27 de agosto do ano 2000, em Cartagena, Colômbia, ele nos disse assim: vemos que em todos os profetas do passado, como Adão, Sete, Abel também, e Enoque, Noé também, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e também José, Davi, Salomão, em todos esses homens de Deus, foi representado, refletiu a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nesses homens de Deus enviados por Deus à Terra, a palavra de Deus esteve e, consequentemente, refletiu o que Deus faria mais adiante através de um mensageiro dispensacional. Na mensagem O que é o Espírito Santo, na página 21, o reverendo William Branham nos disse: depois veio o Pentecostes com o batismo do Espírito Santo. E teve uma nova redução quando o receberam. Aí ele desenhou as últimas 3 eras e colocou uma seta indicando a 7ª. Correto. E isso começou novamente a chacoalhá-los. O Espírito de Deus e os dons e a restauração vieram em plenitudes com sinais e maravilha na igreja. E chacoalhou os pentecostais. O que é isso? É porque estamos tão perto da vinda do Senhor Jesus, de modo que o próprio Espírito que estava nele está operando na igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. Isso nunca tinha acontecido desde o tempo dos apóstolos lá atrás até esse tempo. E por que você vê? Lá era largo, mas foi estreitando. Aí ele desenhou as eras, as dividiu, e na pedra angular foi estreitando, diminuindo, reduzindo, e colocou uma seta para a 7ª era. E foi estreitando, reduzindo. Como foi isso? É como a sua mão. Quando a sua mão vai se unindo à sua própria sombra. Então, o que é isso? É uma representação, uma reflexão. Vai se unindo até que se une. A sombra, isso aqui é a sombra, isso aqui é a mão. Vai se unindo até que se torna a realidade. É uma reflexão, uma representação de Cristo. O que foi Wesley? Uma representação de Cristo. Ali ele escreveu: Cristo foi refletido em cada mensageiro. Cristo refletiu em cada mensageiro como ele será na era da pedra angular. E cada era refletiu o que será a era de pedra e desenhou uma pedrinha angular. Eu vou ler novamente. Em cada mensageiro, Cristo refletiu como ele será na era da pedra angular. E cada era refletiu o que será a era da pedra e desenhou uma pedrinha, ou seja, a era da pedra angular.
Também nesse outro, intitulado O Futuro Lar do Noivo Celestial, nos diz na página 57, o reverendo William Branham: vocês não veem que os povos, as cidades, as casas, as moradias, fala disto agora mesmo? Todas essas coisas naturais são uma sombra. Pega uma sombra à distância, como a minha mão. Antes que pudesse existir um positivo ou negativo, tem que existir um positivo. E você olha uma sombra. E você vê como que parece que eu tenho uma dúzia de dedos, ou seja, que de longe vê como se tem uma dúzia de dedos. Vejam ali. Ali, vê a mão. Mas aquilo ali é uma sombra. Isso não é a realidade. A realidade eu a tenho. A realidade Deus a tem. E a sombra estava nos mensageiros. Vamos dizer, a primeira vinda do Senhor. Deus era a realidade. E Deus estava refletindo neles o que Ele ia fazer. Mostrou nos profetas do Antigo Testamento. Mas quando a realidade ia chegar, o que aconteceu? Desde Adão até Jesus, tinha uma distância. Mas à medida que a realidade ia aproximando em cada mensageiro, então a sombra ia aproximando. Ia acontecendo isso, vejam. Viram? E aí já se tornou a realidade. Deus na humanidade. Já vem a ser o real cumprimento do que Ele tinha prometido nos profetas. E eles estavam mostrando esse real que ia vir, até que o real chegou, Jesus chegou, a primeira vinda do Senhor. Agora vejam, ele disse: mas então quando vai aproximando e se juntando, aí foca um, e então a sombra desaparece na mão. Que foi o que vocês viram aí? A sombra desaparece no real, na mão. É assim, porque as pessoas às vezes creem que existem 3 ou 4 deuses. Estão olhando muito longe, lá na reforma primitiva. Agora, descem, e eu desci rápido e vejo que focam em um. Em cima desse parágrafo ele escreveu: o natural anuncia o espiritual. Do lado esquerdo para cima ele escreveu: o positivo é igual à realidade. O negativo é igual à sombra ou à representação, o tipo. E continua dizendo: existe uma noiva, não uma dúzia de denominações, mas uma noiva da terra que é escolhida, que foi predestinada para isso. Os que podem reconhecer o seu lugar no reino, os que podem fazer contato com o que Deus prometeu. Aí desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. E a parte debaixo das eras. Nessa mensagem aqui também, o fiel Abraão, na página 26, o reverendo William Branham nos disse: então, um dia, quando Abraão estava sentado lá fora, a terra era árida e algumas vezes pensamos que essas coisas são maldições. Não. Se você sabe que o seu coração está bem com Deus, não importa o que aconteça, fique ali com isso. Veja, às vezes as situações, e a pessoa às vezes, por causa de uma situação, às vezes a pessoa pensa que isso é uma maldição, mas ele disse: não pense isso. Se o seu coração estiver bem com Deus, ele disse: fique ali com isso.
Possivelmente Abraão e Sara, o dia estava quente e o gado estava todo magro e tudo demais. Então um dia Abraão estava sentado debaixo de um pinheiro, como diz no capítulo 18 do Gênesis, e Deus já estava farto daquela Sodoma e daquela Gomorra, igual está enfastiado com esse mundo de hoje, está enfastiado com as suas coisas nécias, assim que ele ia descer para destruí-las. Aí ele escreveu Elohim, Miguel e Gabriel. É assim que ele ia dar a eles um sinal de que isso seria destruído. Então Abraão estava sentado ali debaixo daquela árvore e olhou e viu 3 homens que vinham. E eles vinham aonde ele estava. E ele correu ao encontro deles e disse: meu Senhor. Veja, alguém estava tentando me dizer que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejam, isso é uma mentira. Ele nunca disse meus senhores, ele disse meu Senhor. O irmão, ele escreveu do lado, Abraão disse. Agora vejam ali, ele escreveu tipo de Elias, Moisés e Jesus, as 2 oliveiras e o Messias. Tipo de Elias, Moisés e Jesus, as 2 oliveiras e o Messias. Tem um escrito num cartãozinho que ele escreveu. Primeiro Elias. O primeiro Elias já queria morrer logo, que Deus o levasse antes que Jezabel o matasse. Tipo e figura, aí ele colocou assim, refletiu do quinto Elias, ele disse, do profeta Ômega, o qual a besta, o anticristo, tentará matá-lo. Aí ele colocou embaixo, Elias, Moisés e Jesus são um. São os ministérios de Moisés, Elias e Jesus em um homem, o profeta Ômega, o anjo do pacto. Cristo, o Espírito Santo, em sua manifestação final. E aí ele nos disse o que Abraão viu. Agora, mirem o que diz de Lot. Agora veja o que fala de Ló. Depois Ló chamou aqueles 2 pregadores que foi lá, não com S maiúscula, mas com S minúsculo. Os chamou de meus senhores. Veio a mim para quê? Aquele Ló desviado, ele disse, meus senhores. Aí, irmão, ele escreveu assim, Ló disse, mas quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, meu Senhor. Com maiúscula, Elohim, Senhor. Os 3 estavam de pé ali, mas ele disse, meu Senhor. São os 3 ministérios em um. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui. Estou na mensagem, o enviado com a missão celestial. Diz assim, agora muitas pessoas veem o reflexo, mas não percebem que mais adiante Deus enviará um profeta dispensacional, no qual tudo isso que vimos representado, refletido nos mensageiros anteriores, estará manifestado em toda a sua plenitude. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ou Cristo revelado em sua própria palavra. Cristo revelado em sua própria palavra, na página 33, diz assim, observam, eles tomaram sobre eles o Espírito de Deus e predisseram os eventos que aconteceria. E falando de predizer, eles falaram o que tomaria lugar através das eras. Como mantiveram posição, convocação, caminhavam com o Espírito de Cristo sobre eles, de tal modo que eles agiam como Cristo. E os leitores liam e pensavam que os profetas estavam falando deles mesmos. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Vocês se lembram do eunuco, quando ele estava lendo Isaías 53:1? Que dizia, ele foi
ferido por nossas rebeliões, por nosso pecado moído, e o castigo da nossa paz foi sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O eunuco disse a Felipe: de quem o profeta está falando aqui? Dele mesmo ou de outro homem? Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Ali ele escreveu: os profetas falaram como se fosse deles mesmos. Vê? O profeta falou como se fosse ele mesmo. Olha Davi chorando no espírito. Meu Deus, por que me desamparou? Podem contar todos os meus ossos. Eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Olha Davi, eles furaram as minhas mãos e meus pés, mas não permitirá que minha alma fique no sepulcro, nem permitirá que seu santo veja a corrupção. Como se Davi estivesse falando dele mesmo, sendo santo. Era o filho de Davi. Isso germinou semente espiritual vindo dali. O próprio Davi era um joio, mas por dentro tinha um grão de trigo. Aí ele escreveu: Davi, você captou? Assim que a Bíblia inteira não é a palavra de homem e também não foi escrita por homens. E também não foi trazida por homem, nem pode ser revelada por homem. É a palavra de Deus revelada pelo próprio Deus, o seu próprio intérprete, o próprio Cristo se revelando em sua própria palavra. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e veja, ele escreveu em cima: na primeira e segunda vinda, ao profeta que o Messias mais se parece é ao precursor. Tudo germina no Messias, tudo no Messias se cumpre. No parágrafo 32, na última frase, ele desenhou aí também outra estrela de Davi. Continua dizendo: olha Cristo de pé aqui em Davi. Davi agora nem podia pensar, porque a mente dele tinha saído dele. Foi assim. Agora aqui continua dizendo. Aqui atrás miren também. Aqui nessa mesma mensagem ele escreveu: os profetas falaram como se fosse deles mesmos. Como se estivesse cumprindo ou se cumpriria neles mesmos. Os profetas falaram como se fosse deles mesmos. Como se estivesse cumprindo ou se cumpriria neles mesmos. Agora o nosso irmão ele continua dizendo aqui, vocês vejam, aí vai ao caso de Davi. Vocês vejam, por exemplo, Davi dizia: posso contar todos os meus ossos, Salmo 16, do 16 ao 17. Isaías também falou disso. Mas depois, quando Jesus veio, cumpriu em Jesus, em toda a sua plenitude. Agora, toda pessoa podia pensar: não, isso não pode aplicar a Jesus, porque isso o rei Davi que disse, e o profeta Isaías disse também. Agora, como vão aplicar essas coisas a Jesus? Pois claro, porque lá estava refletindo e estava sendo profetizado, tanto em forma de reflexo, representação, como em palavra profética, o que aconteceria na vida do enviado de Deus, Jesus Cristo. No livro de Citas, na página 136, parágrafo 12, 15. Tem 5 ofícios eleitos de Deus, porque na igreja Deus colocou apóstolo, profeta, mestres, pastores e evangelistas. Deus fez isso. Homens, e tem diácono e assim por diante, tudo o demais. Mas vocês vejam, mas Deus colocou na igreja para a perfeição da igreja e não pode dividi-los. Aí em cima ele escreveu os 5 ministérios. Em Jesus estavam todos esses ministérios. Então aí voltamos a um.
también está dicho que el hijo de Abraham Foi sería dito el heredero, também que o filho de Abraão que seria o en la herdeiro simiente de Abraham e todas que las naciones serían benditas. na semente de Abraão todas as nações seriam abençoadas. E quando São Paulo e os demais apóstolos aplicam isso a Cristo, qualquer pessoa poderia dizer: Aplicar eso a Jesús, não podem aplicar isso a Jesus, porque isso era para Isaac. era el tipo y figura de Cristo. Mas Isaac era o tipo e figura de Cristo. O filho prometido a Abraão representava o Messias na sua primeira vinda, ou em sua vinda como filho de Abraão. Miren en el mensaje probando su palabra, Vejam na mensagem provando a sua palavra. porque hay dos, creo que dos temas. Essa foi que foi pregada, porque tem dois temas. Essa foi pregada 26 de abril de 1965. Deste mensaje, Na página 43 desta mensagem, nos diz assim o reverendo William Branham. yo creo que Pablo era bien escritural. Sabem, eu creio que Paulo é bem escriturístico no que ele fez. Vocês acreditam? Eu quero que eu diga, quero que eu diga a vocês de onde ele tirou a ideia para fazer isso. Alguém falou de Eliseu. De Eliseu, certo. Vejam, Eliseu disse: pega este cajado, coloca sobre o menino. E o profeta enviou o cajado porque ele sabia que tudo que ele tocasse era abençoado. Ele conhecia a sua posição. Se tão somente ele conseguisse que a mulher cresce o mesmo. Ahora eso es algo muy importante, Agora, isso é algo muito importante. porque a Abraham le fue contado por justicia. Porque para Abraão lhe foi imputado como justiça, contado como justiça. Irlo viendo a E medida por isso tem que ir vendo isso à medida que Deus vai nos mostrando que estamos recibiendo en cuanto a esta obra de reclamo. tudo que estamos recebendo quanto a essa obra de reclamação. Mas chega o momento em que chega essa parte Ponerlo en acción. onde tem que colocar em ação. Ahora, si ella lo que tenía que hacer era creer. Agora, o que ela tinha que fazer era Él lo crer. mandó, ponle esto encima. Pero Ele ella, falou, vai lá e coloca isso em cima. Mas a parte dela era crer. por eso es que en algunas ocasiones ustedes, Por isso que em algumas ocasiões vocês hermano Branham, veem que o irmão Branham nos relata el ángel le dice, que o anjo disse a ele: si tú logras se você conseguir, hacer que la gente te crea, se você fazer com que as pessoas creiam em ti, dice, ni el cáncer te será o anjo disse a ele: estorbo o no. nem o câncer te fará frente, ou seja, não será estorvo para você, nem o câncer te fará frente, nem o câncer ficará na sua frente. Ahora vean, la Biblia no dice, Agora veja, a orarán Bíblia por los enfermos. não diz é Dice, que sobre eles los enfermos orarão pondrán pelos las enfermos, manos. disse, Solo piensen ahora, la gente sobre os vio enfermos en el apóstol colocarão as Pedro mãos. Vejam, la as presencia de pessoas Dios viram no manifestada apóstolo en este Pedro a hombre, presença a de tal Deus grado manifestada que nesse homem, de ellos tal aún modo tendían la gente en su sombra. que as pessoas deitavam na sombra deles e eram curadas. Do lado direito ele escreveu a sombra. Quantos sabem que isso é bíblico? Tanto la escritura como Juan Isso é 3:16. tanto a Bíblia como João 3,16, vê? Tudo é a palavra de Deus. Agora, as pessoas, vocês sabem que a sombra daquele homem não curava as pessoas. Mas vejam, El poder de Dios se o poder de Deus estava sobre esse profeta por anos e anos, depois que ele morreu, de tal modo que um homem morto foi jogado na sepultura dele, sobre os ossos dele, o corpo nem sequer estava lá, lá tinha só os ossos, e a presença de Deus estava sobre aqueles ossos, de tal modo que aquele homem morto reviveu. Agora, não percebe que esse mesmo Deus que fez todas essas coisas está aqui mesmo nessa noite? Bem, para mim, eu penso que nós deveríamos ser as pessoas mais felizes de todo mundo, somente pense nisso. Agora veja, aí embaixo ele escreveu: La sombra del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. a sombra do Novo Testamento é o Antigo Testamento. La iglesia del Señor Jesucristo A es Israel, sombra da Igreja do Senhor Jesus Cristo é Israel, que é a Igreja do Antigo Testamento. Jesús son los profetas. E a sombra de Cristo Jesus são os profetas e sacrifícios. Y también aquí hacia arriba Aqui, assim, para cima, ele escreveu: estuvo Dios obrando. Deus esteve Cuanto más operando nas sombras e quanto mais na realidade. la sombra de los dos olivos
son Moisés y Elías, A sombra das duas oliveiras são Moisés e Elias e todos os profetas, hasta Jesús, até San Jesus. Pedro y San Pablo, São Pedro y e los São 7 Paulo ángeles de las 7 edades de la e iglesia. os 7 anjos das 7 eras da igreja. Esa página nada más es Somente essa un página estudio bíblico. é um estudo bíblico. La otra, la 44 también, A outra, a 44, também continua aí, mas vejam, sigue diciendo aquí, estoy en aqui el continua enviado con la dizendo, misión celestial. estou no enviado com missão celestial, continua dizendo. Cuando David tiene un hijo Agora, llamado quando Salomón, Davi teve um filho chamado Salomão, que se assentou no trono de Davi, depois quando os profetas falam do trono de Davi, que um assentará no trono de Davi, e o arcanjo Gabriel também abriu esse mistério, mas podiam falar, não, eso es que Salomón va a resucitar é y se va porque a sentar de Salomão nuevo vai en el trono de ressuscitar e vai sentar novamente no trono de Davi. Allí, É el hermano como William quando escribe en o irmão ele escreveu ali, 5b na página 5V del libro de citas, do livro de Citas, cuando el hermano Branham habla quando o irmão Branham falou, en la página 5b, párrafo 51. página 5V, parágrafo 51. Hace unos minutos tuve el privilegio de hablar con Há mi alguns esposa, minutos eu tive o privilégio de falar com minha esposa e com meu pequeno José, el muchachito a quien yo creo o garotinho que eu que Dios acredito permitirá que mi Deus lugar lhe permitirá o meu lugar cuando yo haya terminado quando en esta eu vida. tiver terminado Dibuja nesta una piedra vida. angular, las edades y la Aí flecha desenhou uma pedra hacia angular la e as eras e séptima colocou uma seta para a sétima era. y una flecha también hacia la brecha. Colocou também uma seta para a O brecha. sea, cuando yo haya terminado, la Ou flecha seja, es quando hacia eu la tenha séptima edad, terminado, aí ele colocou uma y el seta para a muchachito sétima a era. quien yo, y ahí lo E pone en o la brecha. garotinho ao qual eu, aí ele colocou na brecha. Y él escribe arriba, José es igual Em tipo cima y ele figura escreveu, José de é la venida de Cristo. igual tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Embaixo ele Es lo escreveu, mismo que con el hijo de David, é o mesmo com Salomón, o filho de en Davi, quien se reflejó Salomão, Cristo como no rey. qual foi refletido Cristo como rei. Toma el lugar del cuarto Elías, E José assume o lugar do quarto Elias e segue, pero continua no com a puede mensagem. tomar el lugar del quinto Elías. Mas não pode assumir o lugar do quinto Elias. Ele não. Y eso es lo mismo que aquí nos está mostrando É nuestro isso hermano mesmo que o nosso Ahora irmão sigue está diciendo, mostrando aqui. Agora continua pero dizendo. también dice que buscarán a David, Mas disse su também rey, que y que Dios les dará un procurarão rey, Davi, seu rei, e que Deus lhes dará um rei, el cual es David. o qual é Piensan Davi. entonces, no. Então pensa, não. Es que David va a resucitar. Então é que Davi vai ressuscitar. Mas o maior Davi e o maior Salomão é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o herdeiro do trono. E o arcanjo Gabriel, no capítulo 1, versículo do 30 ao 36 de São Lucas, disse à Virgem Maria que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. E se assentará sobre o trono de Davi e reinará para sempre. Agora podemos ver quem é o maior Davi e o maior Salomão e o maior Isaac. É o Messias, Cristo, o nosso Salvador. Porque Messias, Cristo ungido, é o mesmo. Agora, vejam nessa mensagem, repreensão pela palavra. O outro é opróbrio. Aqui nesse livro aqui fala repreensão, na página 28. Talvez as edições, talvez não está alguma parte, mas esse aqui é o que ele marcou. Vejam, diz assim, aqui na página 18 diz, ele teve que sofrer tudo isso porque os profetas que tinham só parte da palavra passaram pelo mesmo. Jesus disse, a palavra de Deus veio ao profeta. A qual deles vossos pais não assassinaram? E as religiões organizadas? Quais dos seus pais receberam os profetas? Hoje vocês pulem os túmulos deles, mas eles se foram e vocês os colocaram ali. Depois lhes deu a parábola da vinha. Os servos foram mortos e até o próprio filho mataram. Quando perceberam o que lhes dizia, então enfureceram. Aí ele estava passando por tudo aquilo porque devia trazer a vida eterna àqueles que permaneceram firmes na palavra. E aí desenhou uma estrela de Davi. Do lado esquerdo, ele escreveu, nos profetas foi refletido a vida do Messias antes de chegar. O que será de hoje? O que será de hoje em forma de interrogação? E continua dizendo,
um pouquinho antes. Se não tivesse ressuscitado, Elias não poderia regressar. Todos aqueles que se mantiveram firmes por uma promessa que não viram nos seus dias, mas a esperavam. Jó viu, quando lhe acusava justamente, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e mesmo que os bichos do meu corpo destruam meu corpo, mesmo assim na minha carne verei a Deus. Ninguém teria sido redimido sem a ressurreição de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhecia seu lugar. Esse foi o motivo pelo qual Maria reconheceu a sua posição naquele dia, quando disse: se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido, não teria morrido. Ele disse: o seu irmão ressuscitará. Sim, Senhor. Na ressurreição, ele era um bom moço, e Jesus disse: eu sou essa ressurreição, você crê? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que haveria de vir. Aonde o puseram? Jesus viu o reconhecimento dela em seu coração, do que nós estávamos falando agorinha. Vejam, para Deus manifestar a glória de Deus naquele momento que ia ser manifestado com a ressurreição de Lázaro, requeria isso que aconteceu ali. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Ou seja, ele reconheceu na alma, ela reconheceu na alma, em seu coração. Aquela mulherzinha não estava falando aquilo reticência. Ela tinha 7 demônios que foram expulsos dela pelo poder de Deus, e ela sabia que esse poder poderia tirar aquele espírito logista de escola superior e tornar ela uma nova criatura. Ele expulsou 7 demônios, e quando eles reconheceram que era ele e o aceitaram, eles souberam que ele podia fazer por eles, e hoje faz o mesmo. O aceita? Isso é o seguinte: quando ela falou isso, vocês sabem o que aconteceu. Ele morreu por aqueles que sofreram pela palavra. Eles eram porções da palavra, mas ele era a plenitude da palavra, e continua sendo o mesmo hoje. Em algum momento mostraremos essa parte daquela mulher que, com os cabelos dela, ela enxugou os pés de Jesus. Foram 2 ocasiões. A mulher de má fama e também Maria, a irmã de Lázaro. Foram 2 ocasiões. Ou seja, ali vemos que foi ungido 2 vezes. Jesus foi ungido 2 vezes nessas 2 ocasiões. O mesmo que aconteceu com Davi. Foi ungido 2 vezes também. Vamos lá, São Lucas, para que vejam esses 2 lugares. Lucas 7. Lucas 7, 38, mas do 36 em diante. Vejam, aí foi ungido com as suas lágrimas. E também o ungia com o perfume. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas os pés e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o perfume, o unguento. E também em João 11, São João capítulo 11. Verso isso foi em Betânia.
Versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Tem outro lugar onde o irmão Branham nos mostra tudo isso. Mas é algo, nesses dias eu escrevi para o irmão Miguel, porque depois que falamos naquela ocasião desta mulher aí de São Lucas, ele esteve falando comigo e eu estive dizendo a ele, eu tinha visto isso e Miguel, hoje saiu algo aí. O que é essa unção? O que é esse ungimento que essas mulheres fizeram? Agora, mulheres representam igrejas, a igreja hebraica e também a igreja noiva, a gentia. Agora, veja, estou na página 18, de repressão pela palavra. O mesmo fazem hoje, o aceita. Isso é o seguinte, quando ela falou isso, então vocês sabem o que aconteceu. Ele morreu por aqueles que sofreram pela palavra. Eles eram porções da palavra, mas ele era a plenitude da palavra e continua sendo o mesmo hoje. Hebreu 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nunca escreveu nada. Por quê? Porque ele era a palavra. Ele era a palavra que tinha sido escrita. Ele era a manifestação desta palavra. Não tinha nada para escrever. Não tinha que escrever nada. Jesus não tinha que escrever nada. Por quê? Porque ele era o cumprimento do que foi escrito, do que ele devia fazer. Ele era a palavra e continua sendo a palavra manifestada. O mesmo ontem, hoje, por todos os séculos. Isso é certo, irmão Branham? Olha ele soprando e dividindo as águas. Aí embaixo ele escreveu: Jesus foi a manifestação da palavra escrita. Veja ele soprando e dividindo as águas para que o povo de Israel passasse a seco. Vê ele dar ordem às ondas que se acalmassem quando ameaçava a embarcação. O Jeová que deixou cair a gota do orvalho para criar o maná que alimentava aquele povo, foi ele mesmo que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. Ele era a palavra, amém, amém, e é hoje e para sempre. E que no diz respeito a mim, eu e minha casa serviremos essa palavra. Oh, quanto eu me sinto feliz. Tem que manter firme uma palavra, apesar das críticas. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora, quando as pessoas não compreendem isso, podem pensar que essas coisas que foram prometidas ou foram faladas ou prometidas a uma pessoa e depois a pessoa parte, ou seja, a pessoa morre e não cumpriram, as pessoas podem pensar que vai ressuscitar para então cumprir essa promessa. Não. É porque Deus refletiu naquelas pessoas o que Ele fará com o maior que virá. Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, o reverendo William Branham nos disse na página 15 desta mensagem, disse: irmãos e irmãs, vocês, meus amados, eu não estou tentando ser parcial, somente estou dizendo a vocês a verdade. Eu sou responsável somente pela Bíblia e hoje digo a vocês que se vocês que eu sou o seu profeta, o seu servo, então creiam que eu estou lhes dizendo a verdade, o fim está perto. Que tanto perto? Não sei nada, mas eu sei que estamos vivendo a sombra da sua vinda. Aí escreveu, a sombra mostra o que será a sua vinda. E o nosso irmão William continua dizendo, agora podemos ver como Deus refletiu nos santos, nos profetas do Antigo Testamento, o que faria por meio do Messias em sua primeira vinda. E refletiu também coisas que fará em sua segunda vinda.
E depois as que correspondem à primeira vinda de Cristo cumprirão em Jesus. As outras se cumprirão em sua segunda vinda. Na mensagem, o único lugar preparado por Deus para adorar, na página 38, o reverendo William Branham disse: e sobre isso vem pedra sobre pedra em cada era, para vindicar essa palavra que se levantou, exatamente como Jesus fez em sua era, que é a pedra que coroa tudo. Nele estavam todas as eras. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Isso é correto? Agora, vejam José, vendido por quase 30 peças de prata e lançado em um poço, supostamente morto, foi tirado fora, saiu e veio a ser a mão direita do faraó. Vejam, exatamente. Jesus foi reticência. José estava em Jesus. E quando ele vier, ele foi a plenitude dos reis, profeta, aleluia, a divindade descansava nele corporalmente. Ele vem a redimir e tirar dali uma noiva, uma obra-prima que... Uma obra-prima que diz a Satã a reticência. E do lado direito ele escreveu: na pedra angular estavam Moisés, Davi e etc. Do lado esquerdo para cima escreveu também: em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento. Em Jesus e entre parênteses Moisés e Elias. Vejam, em Jesus, a primeira vinda do Senhor, estavam todas as eras do Antigo Testamento. E ele escreveu: em Jesus, Moisés e Elias, porque esse ministério de Moisés e Elias são os ministérios que ele prometeu nesse tempo final cumprir sua vinda, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Em Jesus e entre parênteses Moisés e Elias estavam todas as eras do Novo Testamento. Agora ele continua dizendo, o irmão William continua dizendo aqui: depois as que correspondem à primeira vinda de Cristo se cumpriram em Jesus. As outras se cumprirão em sua segunda vinda. Também nessa mensagem que lemos, Cristo revelado em sua própria palavra. Vamos ver algo ali na página 14, onde nos diz, veja, diz, página 14 diz: assim que a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo e foi escrita por profetas. Hebreus 1:1. Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, que era os profetas, todos eles juntos. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias. Tudo que eles eram estava nele. Tudo que você é e tudo que eu sou está nele. Palavras de ética moral também não é um livro de história e livro de teologia, não é. É a revelação de Jesus Cristo, o próprio Deus revelado de palavra à carne. Deus revelado de palavra à carne. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Isso é o que é. A Bíblia é a palavra e Deus é a carne. Igual nós vimos a sombra e Deus é a realidade. E a sombra vem a ser aqui, vamos dizer, o ser humano. Mas quando o real chega, então a realidade vem a ser essa carne. Deus é a palavra. Melhor, Jesus sendo a carne, é uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifestada em carne humana e revelada a nós. Por isso que ele chegou a ser o Filho de Deus. Ele é uma parte de Deus, vocês entendem? Na mensagem aqui, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 28 ele disse, desta mensagem:
Agora a Bíblia está escrita em mistério, e Jesus deu graça ao Pai por ter feito assim. Agora a vinda do Senhor está escrita em mistério. Não sabemos quando vem nem como vem, mas com toda certeza sabemos que vem. Igualmente, todos os mistérios de Deus esperavam nesses últimos dias, quando tudo seria completado. Então Ele se revelaria para mostrar o que fez. Oh, irmão, Ele nunca tinha revelado o seu mistério completamente. Como isso, por exemplo, vamos comparar com os 7 selos. Deus usou Martim Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou a John Wesley para tirar aqueles outros. E, através de tudo isso, Ele estava revelando neles cada era da igreja. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. E vejam, aí em cima ele escreveu: cada era foi revelada no anjo de cada era. William Marion Branham, WMB, no Oeste, em Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América. Em cima ele escreveu: o anjo de Jesus, esperando a que a igreja complete e Cristo saia do trono da intercessão e lhe dê o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Apocalipse 10, do 1 ao 11, do 1 ao 14. Agora, nosso irmão William continua dizendo. Vamos ver aqui. Agora, no Novo Testamento, vemos que Deus enviou seus apóstolos, enviou seus 7 anjos mensageiros e para 7 eras também. E por meio deles, Cristo refletiu o que Ele fará nesse tempo final através de um enviado dispensacional que Ele terá na terra. E no livro Os Selos, embaixo, na página 80, o reverendo William Branham disse: agora observa bem, isso é algo que vocês têm que captar. Ele tinha estado fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente, por 2000 anos como um cordeiro. Agora ele está dando um passo, saindo da eternidade, para pegar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Percebem? Vamos continuar. Ele vem para abrir o selo e soltar todos os mistérios para o 7º anjo. Do lado esquerdo ele escreveu: o 7º anjo. Tem um lugar que ele escreveu: o 7º anjo dispensacional, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos, assim ele disse. Agora o Cordeiro vem e muda de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. Do lado direito ele escreveu futuro. E quando chega a ser um leão, pega o livro que contém os seus direitos, Deus o reteve, e é um mistério. Mas agora o Cordeiro vem. Ninguém podia pegar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Aqui embaixo ele escreveu: refletiu no 7º anjo da 7ª era o que fará no 7º anjo dispensacional da 7ª dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. Nenhum papa, nem nenhuma outra pessoa pode pegar o livro, os 7 selos, não foram revelados. Mas quando a sua obra como intercessor termina, então ele aparece e o ancião disse que era um leão. E ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda! Para pegar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição e conjecturas através de todas essas eras denominacionais. Aqui também nessa outra mensagem, a segunda vinda do Senhor, vejam na página 5, ali nos diz: agora temos várias religiões, motivos diferentes, religiões diferentes, teologia diferente, mas a nossa religião cristã está baseada solenemente sobre morte, sepultamento e ressurreição.
E a segunda vinda do Senhor. E a segunda vinda do Senhor? É uma pergunta importante. Quando estamos aproximando agora, meus mais sinceros pensamentos, nós estamos vivendo nas mesmíssimas sombras. Aí ele escreveu o tipo da sua segunda vinda. Embaixo ele escreveu a sombra da segunda vinda de Cristo, refletindo no sétimo anjo. No livro de Citas, na página 77, no parágrafo 668, página 77. Um dia antes de ontem de manhã, eu tive uma visão. E eu pensei que eu era a pessoa mais feliz que jamais tenho visto. Eu estava de pé no sol. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Em cima escreveu o sol e colocou assim raios em volta da pedra angular como se fosse um sol. E estava pregando o evangelho a uma enorme e gigantesca congregação. Do lado esquerdo escreveu Apocalipse 14, versículos 6 ao 9. Esse é o anjo com o evangelho eterno. E também escreveu 19, do 11 ao 21. Esse é o cavaleiro do cavalo branco. Viram como tudo isso refletiu no reverendo William Branham? Por isso, na mensagem da sexta-feira, ele dizia Ele disse que o irmão Branham também estaria ali. Ele disse, ou estaria representando, tipificando o que estava ali. Porque tudo tem que ter um tipo e figura, uma representação. Eu somente desejava ver se estava sendo colocado a fita, e eles estavam sentados em um bosque e o raio do sol brilhava para baixo neles. Essa lona aqui, ela é transparente. Podemos dizer que estamos no bosque, em uma planície, como na fita que ele falava que tinha um rio, tinha um vale. Aí ele escreveu rio, o vale. Mas o anjo disse a ele, esse não é o seu tabernáculo. Agora ali continua dizendo, e raios do sol brilhava neles embaixo, somente aqui e ali, tomando a palavra. E se me escreveu, pregando no sol, Elias. Embaixo, vejam, escreveu no quarto Elias, refletiu o quinto Elias, terceiro Moisés e terceiro Jesus. Ele escreveu aí. E eu, como sempre, sou muito extenso. Preguei muito longo, bem tarde, até tarde, muito longo. No livro Ocelo, ele disse que as mensagens de ensinamento é longa. Eu preguei tão longo que a congregação ficou com fome por comida física. Alguns deles se cansaram. E eles se levantaram, foram lá fora e conseguiram comida. E começaram a sair para fora. E eu disse, não. Eu tinha duas combinações que eu desejava unir. Eu desejava unir no meu sermão. E o Senhor tinha me dado. E qualquer pregador sabe que quando você verdadeiramente sabe que é Deus e que Deus te deu, você fica queimando para dizer às pessoas. Aí ele escreveu queimando, e do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E em cima escreveu o quarto Elias, traço, a primeira culminação na tarde. Quinto Elias, um traço, a segunda culminação na noite. Agora vejam, na 165, no parágrafo 1473, do livro de Cita diz, mas agora é a noiva chamando. Agora é quando os 7 selos são abertos. Agora é quando a coisa completa que os reformadores deixaram tem que ser aberta. E somente Malaquias 4 pode fazer isso, porque pega a revelação diretamente de Deus
a um indivíduo para assim fazer. Isso é correto. Não pode vir a um grupo, nunca fez. Um homem, isso é o que Deus prometeu na sombra da vinda para a sua noiva. Um Eliezer. Em cima de sombra, tipo para a noiva, ele escreveu em cima, onde fala em cima de Eliezer, aí ele escreveu tipo e figura em WMB, ou seja, em William Marion Branham. Tipos e figuras em WMB. Embaixo do parágrafo escreveu as sombras, tipos e figuras. Vejam também na página 100 deste livro de citas, parágrafo 870. Eu creio que estamos vivendo na sombra. Em cima escreveu, no tipo e figura, na sombra da vinda do Senhor Jesus. Quando essa igreja veio por justificação por meio de Lutero, santificação por meio de Wesley, ao batismo do Espírito Santo, e vindo a ser uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga, para que por essa igreja Deus possa redimir os santos lavados em seu sangue e levá-los até o fim. Aí embaixo escreveu, pelo grupo de hoje ele redime. Em cima ele escreveu, traz os que estão no paraíso, ou seja, no paraíso. Em cima escreveu, o tipo é igual ao precursor, as sombras da vinda dele, as três etapas da graça e a igreja. O tipo é igual no precursor, as sombras da vinda dele, as três etapas da graça e a igreja. Nessa mensagem Véu Adentro, ele nos fala algo ali também, e do que ele escreveu na primeira página. Isso aqui é porque as pessoas são tão oscilantes, mas aqui ele colocou Véu Adentro, na primeira página disse, creio que estamos vivendo em um dia maravilhoso e glorioso, de oportunidade, quando as pessoas desses dias vivem para ver a sombra da vinda do Filho de Deus. Em cima escreveu, o tipo e figura em William Marion Branham. Eu creio com todo o meu coração que esse mundo explodirá agora no maior avivamento que tenha sido conhecido, ou cairá no caos mais negro que já tenha registrado na história. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Na frente desta mensagem escreveu as sombras, tipo e figura da vinda do Filho de Deus, do Verbo. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, agora é muito importante compreender esses mistérios, porque se não pudermos compreender, então não poderemos entender o que Deus estará fazendo nesse tempo final. Assim como Deus refletiu através dos profetas do Antigo Testamento o que faria por meio do Messias, e também nos sacrifícios que o povo hebreu teve. Refletiu o sacrifício de Cristo, mas quando cumpriu, então já não necessitava mais aqueles sacrifícios e nem necessitava daqueles profetas, porque um profeta maior já estava no meio deles. Por isso, quando ele escreveu ali, 1 aos Coríntios 11, que ele disse, faça isso em memória de mim até que eu venha. E quando ele já está presente, então tudo isso é tirado. Na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, na página 21, nos diz, se alguém malinterpretar Jesus Cristo na Bíblia, de não ser o próprio Deus e tornar ele uma segunda pessoa, ou um Deus um dos três, isso transtorna toda a palavra na Bíblia inteira. Isso quebraria o primeiro mandamento.
não terás Deus alheio diante de mim. Bem, isso faria de toda a raça cristã um grupo de adoradores pagãos adorando três deuses diferentes. Veja que tipo de Bíblia você teria. Então isso faria de nós o que os judeus dizem que somos. Eles falam, qual desses deuses é o seu Deus? Vê? Assim que você pode ver, você não deve mal interpretar a Bíblia, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia quando ele se manifesta. Aí ele escreveu, em carne. Quando ele se manifesta na era que a parte do seu corpo está sendo manifestada. Se for uma era da mão, deve ser uma mão. Não pode ser a era da cabeça. Se for a era da voz, bem, então não pode ser a era do pé. A era da voz, do lado esquerdo, ele desenhou uma pedra angular. Do lado direito para cima, escreveu, Jesus é a interpretação da Bíblia quando é cumprida, quando cumpre. Agora estamos na era do olho. Agora o próximo é ele mesmo. Que venha, profético. Veja embaixo, através das eras, nós começamos desde o alicerce da primeira era da igreja, quando a semente caiu na terra, a semente completa. Então, chegou a nascer através dos pés. Lutero saiu novamente através de Wesley. Então, nos pentecostais, as línguas e os lábios. Vem, agora é no olho, profético, de Malaquias 4 e demais. E agora, não restou nada por vir, senão ele mesmo entrar nisso. Aí ele escreveu, na segunda vinda. Porque essa é a última coisa que existe. A próxima é a inteligência. E nós não temos nenhuma inteligência nossa, é ele. Aqui escreveu, do lado direito para cima, escreveu os pés é igual Lutero, os braços é igual Wesley, a boca é igual pentecostais. Do lado esquerdo para cima escreveu o olho, traço profético. A mente, um traço, Cristo. Cristo, ungido, Messias é o mesmo. Como um homem poderá prever essas coisas? Ele não pode fazer, é o próprio Deus. Vem, está chegando a um lugar e ele governou o corpo através de todo o caminho. Então, o corpo de Cristo completo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado, da sua costela, como fez com Adão no princípio. Da forma que foi Adão no princípio, sim. Isso poria toda a Bíblia em uma confusão, quebrar o primeiro mandamento e fazer de um Deus pagão de três. E isso danificaria a Bíblia completa. Então você não deve mal interpretar a Bíblia. Agora, isso é somente uma coisa. Quando na Bíblia toda a Escritura tem a mesma aplicação, você tem que colocá-la no seu lugar. E aqui tem um lugar onde ele nos escreveu. Em um lugar ele escreveu tudo que Deus vai fazer. Primeiro ele reflete, tipifica, simboliza, assim como simbolizou, tipificou a primeira vinda de Cristo no sacrifício do Cordeiro da Páscoa, do bode da expiação e nos demais sacrifícios e festas relacionadas. E refletiu também em profetas. E depois, quando veio, ele era tudo. Outro escrito também, isso aqui já foi em um estudo bíblico. Ali ele escreveu, no Antigo Testamento, Deus refletiu a Cristo e o anjo do Senhor Jesus Cristo. E em Jesus cumpriu a primeira parte. Em sua primeira vinda e em sua segunda vinda cumpre a segunda parte. E Cristo se vela e revela no seu anjo, o segundo filho, que será adotado estando vivo no último dia. E com ele serão adotados todos os filhos e filhas de Deus, que são os membros da sua igreja noiva, de cada era e etapa. Isso já é uma mensagem.
Agora vejam como nesse tempo final já estamos na realidade, não mais nos tipos e figura, mas na realidade do que foi mostrado pelos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, porque ele disse que o sétimo selo vinha sendo anunciado desde o Gênesis, assim que tudo resume e tudo termina no sétimo selo, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. O homem nobre. Esse ha sido el tema, el hombre noble, de este estudio bíblico. Esse foi o tema desse estudo bíblico, o homem nobre, o estudo bíblico desta ocasião, que ele pregou em Villahermosa, no México, e intitulou assim, o homem nobre. Vamos ficar em pé e poderemos cantar um louvor. O cântico que, em uma ocasião, Daniela cantou. O que cantaram hoje no devocional? Podemos perguntar se ela pode cantar esse cântico que fala, alguém me ama. Veja, ele nos ama, nos amou na primeira vinda do Senhor, realizada a sua obra de Cordeiro, e em sua segunda vinda, como é Ele mesmo, pois se lá nos amou, como não vai nos amar aqui, na sua obra de reclamação? Pois ele expressa o seu amor também na sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, para levar sua noiva à casa do Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. De reproche por causa de la palabra, dice Jesús. Repreensão pela palavra, diz Jesus. Como na outra noite eu gritei, oh Jesus, ¿qué quieres que yo haga? O que queres que eu faça?
¿Qué puedo hacer, O Señor? que posso fazer, Viendo Senhor? estas cosas y conociendo la hora Vendo que essas estamos coisas e viviendo, conhecendo a hora que estamos vivendo, te peço por mi iglesia aquí. pela minha igreja aqui, noiva. Recuerdo en la visión Me lembro na visão os passarinhos, los más grandes, depois os pero cuando maiores. aparecieron los ángeles, Mas quando os anjos la carga apareceram, cedió su presión. a carga cedeu à sua pressão. Lo primero ha sido maravilloso, Senhor, o primeiro foi maravilhoso, Senhor, lo que está por suceder, mas o que está por acontecer, creio que será grandioso. Moldeia-nos, Senhor, a sua santa vontade. tienes esa potestad. Tu tens esse Somos poder. barro en tus manos. Somos barro em suas mãos. Um pouquinho mais embaixo diz: Para que podamos llevar não la somos frente de tu nada palabra. para que possamos levar Pongo en tus manos estas a palabras cortadas y a cansadas. desobediência à sua palavra. Coloque em tuas mãos essa palavra Pero, Señor, de um servo cansado, mas, Senhor, recompensa esse povo que a tem escutado e que o poder que levantou a Cristo e o pôs como nosso Salvador nesse último dia, desperta cada espírito para receber a vinda do Senhor. Que assim seja, Senhor. Cura os enfermos, os doentes e afligidos, e os afligidos que aqui estão aqui, e também os que estão conectados. Cura minhas feridas, Senhor, sara minhas feridas. Sou um veterano de grandes batalhas que necessita de todo o seu apoio nesse momento. Abençoa-nos e ajuda essa igreja e as crianças. As crianças também. Abençoa-os, Pai, e abençoa as crianças também. Vamos continuar cantando. Agradecimiento de ese amor, quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por mí. Alguien me ¿y quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligros, así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir, así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. prisionero de Cristo, del ungido, del Mesías, Prisioneiro de Cristo, do ungido, do Messias, su segunda venida. em sua primeira vinda e em sua segunda vinda, em sua obra de reclamação. O homem nobre, Con nosotros, conosco, preciado hermano nosso precioso y irmão amigo, e amigo, el doctor o doutor William Soto William Santiago. Soto Santiago.